Olá, boa noite a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz. Vamos tratar aí diversos assuntos, dúvidas enviadas pelos médiuns da nossa Casa Espírita Ser Luz, a respeito da Umbanda, Espiritismo, de toda essa ciência espiritual que toca a nossa mediunidade, os nossos orixás, os nossos trabalhos, as nossas liturgias e tudo mais. Então a pergunta é a seguinte: pelo entendimento, o duplo etérico é afetado por vício de ordem física e o corpo astral por vicissitudes e transtornos de ordem psíquica, ou os dois são afetados pelas mesmas coisas? Tá vendo essa tendência um pouquinho de separar? Não há nem como, nem por que a gente separar. Tudo começa na psique, tudo começa na mente, né? Mas não se materializa se não passar pelo corpo emocional. Então, como é que eu separo isso? Não tem como. Então, assim, de novo a gente volta, mas é legal que a gente vai aparando essas arestas. Gente, o que a gente tem que pensar? Começa na mente. Lembra que é comum a gente falar que o pensamento tem forma? Eu pensei, por um segundo eu criei uma forma. Se eu continuar vitalizando, doando a minha energia para essa forma, ela vai se mantendo viva, até que vai chegar um ponto que ela não precisa mais de mim para se manter viva, porque ela já consegue captar no próprio planeta a energia que ela precisa para sobreviver. Então, no primeiro momento, é igual uma criança, gente. No primeiro momento, um bebê precisa da mãe e do pai para ser gerado, né? E o que é interessante no pensamento, olha a prova de que nós somos duais nas polaridades. Nós somos homem e mulher ao mesmo tempo. Para a gente ter um filho chamado pensamento, isso só é possível porque a gente tem a força masculina e feminina na gente. Mas não no sentido da densidade do órgão genital, mas no princípio cocriativo feminino e no princípio cocriativo masculino. Vocês estão entendendo isso? Que o ser humano só pode criar alguma coisa, ou co-criar, porque ele não cria, ele só co-cria, porque ele tem o duplo princípio nele. Senão seria impossível ele criar. Então, mas vamos continuar. A gente está dando energia e essa forma vai se tornando viva. Se eu pensei, vamos falar de um vício, eu estou começando a desenvolver um vício. Cada vez que eu projeto, que eu vou nesse lugar onde eu criei essa criatura, que é meu filho a partir de agora, e é um vício, esse vício vai me fazer reviver essa mesma sensação para que ele tenha esse alimento de novo. Isso está no nosso livro Diálogo com a Luz. Então o que acontece? Uma criança, quando ela quer ser alimentada pela mãe e pelo pai, ela chora. Esse choro causa um desconforto no pai e na mãe, que se sente no dever de alimentar essa criança para essa criança se tranquilizar e assim os pais se tranquilizarem. Eu estou fazendo uma ilustração, só para dar uma ideia para vocês. Assim são os nossos pensamentos viciosos. A gente cria um filho e ele vai gritar do lado de lá. Vai incomodar a gente para fazer a gente voltar naquela mesma ação que deu vida para ele, porque é aquilo que alimenta ele. É sexualidade pervertida? É alimentação, a gula, o carnivorismo exacerbado? É a maledicência, é a fofoca, é a vingança? É o dinheiro, o materialismo? Não sei. Esse filho que eu criei, que vibra nessa frequência, quando ele chorar lá, ele vai me causar um desconforto que vai me fazer buscar o que eu fiz para dar alimento para ele, porque ele quer esse mesmo alimento, ele só conhece esse alimento. É por isso que é difícil quando a gente vitaliza demais um vício, a gente sair, porque essa criança já não é mais criança. Ela já não pede, ela manda na gente. Então a gente já deu uma vida, um corpo para esse vício. Então o que acontece? A partir do momento que esse serzinho, essa criatura que eu criei, consegue já captar no próprio plano do planeta, por assim dizer, na egrégora planetária, esse alimento que ela quer, aí ela começa também, de certa forma, a me alimentar, porque eu me torno menor do que ela. Ou seja, eu era o pai, eu era a mãe, e agora, antes eu dava o alimento e agora eu passo a ser alimentado, porque essa força tomou um aspecto muito maior do que eu, porque ela se somou a todas as outras formas, pensamentos que vibram na mesma frequência. Por isso que a gente precisa, em alguns momentos, buscar um trabalho espiritual, um trabalho que tenha uma egrégora por trás, uma casa espírita, uma igreja, um templo, não importa, para que a gente tenha esse amparo dessa força, porque sozinho, em alguns momentos, principalmente quando se trata de vício, gente,
é quase impossível você sair. Quase impossível. Não é impossível, mas é quase impossível. Então a gente precisa de algo para nos amparar e nos fortalecer também nesse processo. Enfim, então o que a gente pode falar? Que existe um processo aí de simbiose muito profundo entre esses nossos corpos. Então tudo começa na mente e vai se materializando. Quanto mais energia densa eu ponho nisso, mais isso vai ficando pesado e vai descendo para essa densidade que a gente chama de materialidade. É por isso que para a gente materializar qualquer coisa nesse plano material, a gente precisa botar muita energia, a ponto disso se adensar e vibrar na frequência, ao ponto de se materializar. Quando a gente vê nesses desenhos, nesses filmes, a história da mágica, de você fazer uma coisa aparecer, por trás disso, dessa ficção, na verdade não tem uma ficção, tem uma ciência, que a gente não enxerga, a gente não compreende. Mas o que é o gênio da lâmpada? É a nossa própria inteligência, o nosso próprio poder mental de botar energia da maneira correta e materializar aquilo no plano onde a gente quer que aquilo se torne real. Tá? Então, assim, essa interação de registros, de corpos, isso tudo, gente, não está segregado. Mais uma vez, existe uma simbiose entre tudo. Tudo nasce primeiro na psique, na alma, no pensamento. Então, o que acontece? Não somente as coisas que eu faço no plano físico vão atingir o meu duplo etérico. Não tem como separar. Porque para eu fazer aqui no plano físico, eu pensei. Se eu pensei, eu criei lá primeiro. Materializei e fiz aqui, ou seja, está tudo interrelacionado. Então, assim, a gente vai atingir o nosso corpo físico, o nosso duplo etérico, o nosso corpo emocional e o nosso corpo mental inferior em qualquer movimento que a gente faça, porque eles estão numa simbiose profunda. Só de eu pensar, eu já sinto, e só de eu sentir, os meus hormônios já segregam imediatamente. Isso é automático, isso é uma inteligência dos próprios elementais que compunham os nossos corpos em cada plano. Lembra que a gente já estudou dos elementais em cada plano? Gente, isso é uma inteligência que vem dos nossos elementais. Quando o nosso princípio inteligente experienciou, estagiou em todos esses reinos, construindo esses corpos nessas dimensões, porque cada dimensão tem o seu elemental da sua dimensão, que dá vida, que vivifica aquele plano, né? Então vamos pegar um exemplo aqui, a gente foi nas matas aí, né? Temos as árvores, temos os riachos, temos as folhas, temos o ar, não tem os elementais, gnomos, salamandras, silfídeos, as ninfas, enfim, são esses elementais que materializam esse plano que a gente está vendo, os elementais desse etérico que projetam na matéria. Esse plano só existe porque esses elementais vivificam, dão vida a este plano para a gente habitar. O nosso corpo faz parte desse plano? Sim. Quem é que dá vida ao nosso corpo? Os elementais. É por isso que a gente respira sem nem mesmo querer. Por isso que o nosso coração bate sem nem mesmo a gente querer. Porque independe. Existe uma inteligência que esses elementais fazem, né? E eles atuam nesse sentido, a nos servir. É por isso que eles estão na cadeia inferior à nossa. Por isso que nós somos senhores. Há quem diga que os nossos elementais, os elementais do plano terrestre, nos veem como os deuses deles. Quem são os meus deuses? Dizem os elementais. São os seres humanos. Por isso a gente tem essa capacidade de cocriar. E aí por isso o magismo da luz na Umbanda. Né? Da gente atuar sobre esses elementais de forma harmonizante, harmonizadora, purificadora, curativa. Ok? Repetindo aqui, né? Falar uma coisa para vocês. Registrem isso, não é na memória, na mente de vocês, não. É na alma de vocês. Quem se considera um bandista de verdade, o que eu acho assim magnífico, mágico na Umbanda, é essa nossa relação com o meio ambiente, com as plantas, com os seres que fazem a manutenção, que vivificam esse plano. Porque assim, em nenhuma outra religião se busca essa consciência, esse conhecimento, essa interação com essas forças, com esses elementais. Gente, não existe outra religião que faz isso, como a gente faz. Então, a gente não se utilizar disso, olha, eu acho um pecado, uma heresia. Por quê? Como um bandista entra numa mata sem pedir licença, sem conversar com esses elementais, sem sentir a presença desses elementais,
sabe? Sem tocar na água, sem tocar nas árvores. Vocês podem ver que eu vou andando, eu vou tocando. Porque eu quero, porque assim, obviamente nós precisamos dos nossos sentidos físicos para entender melhor essa realidade. Então lembra aquela passagem que eu passei daquele videozinho para vocês de Chico Xavier, que ele foi no mar e viu os espíritos do mar. Então o que eu posso falar para vocês? Longe de me comparar a Chico Xavier. Mas quando nós fomos às matas, e em todos os momentos que vocês me viram mais quietos, mais meditativo, principalmente quando a gente fez o uso, seja qualquer medicina, né? Seja ayahuasca, seja o rapé, seja a sananga. E o que acontece? Que eu fico quietinho ali, eu consigo perceber e sentir os elementais vindo na minha direção e trabalhando no meu corpo. E assim, de alguma forma, eles me passam muito alegria, é como se eles me reverenciassem. Isso eu estou falando de uma percepção minha, tá? Não é teoria espírita. Então o que acontece? Toda vez que vocês me veem assim, quietinho no meu cantinho, que eu estou sentado ali com o pé na água, sentado numa rocha ou tocando numa árvore, é muito interessante que em algum nível eu consigo ver essas formas, porque assim, o gnomo, como a gente vê, as ondinas, como a gente vê, é uma projeção que a nossa própria mente criou para a gente entender e se relacionar, porque a gente não consegue se relacionar com o que a gente não consegue enxergar como uma forma. Então a gente dá uma forma de gnomo, de duende, de uma fadinha, para a gente se relacionar mais facilmente. Mas assim, gente, com tudo o que eu digo para vocês, com toda a verdade que eu carrego no meu ser, eu consigo perceber essas realidades, não, obviamente, jamais não chega nem perto do que Chico Xavier, como Chico Xavier percebeu, mas eu consigo sentir uma alegria desses seres por eu estar ali sentindo gratidão e eu sinto que eles vêm na minha direção e começam a trabalhar no meu corpo. E ali eu me entrego e falo: façam o que vocês sabem fazer. Quer vitalizar, quer vivificar, quer cuidar desse corpo que está me servindo. Então eu entro num processo de gratidão ao mesmo tempo, mas também eu tenho a compreensão de que de certa forma a nossa cadeia evolutiva, sem nenhum falso moralismo, nem uma prepotência, a gente está muito acima em nível evolutivo. Mas estamos ainda muito perdidos dessas verdades, né? Então o que acontece? Eu queria passar para vocês essa experiência. Gente, entrou numa mata. Como assim? Eu sou um bandista? Eu não vou pedir licença? Não vou saudar Oxóssi? Ossan, todos os orixás, na verdade. Mas eu começo pelo o rei daquele sítio ali, né? Aí eu cheguei nas águas, Mamãe Oxum. Aí eu cheguei nas rochas, Xangô. Vamos fazer essa interação. E eu preciso me relacionar. É como eu falo, gente, eu não conheço o que eu não olho para a coisa. Ou seja, se eu não olhar para aquilo, eu não vou conhecer. Se eu não conheço, não tem como eu reconhecer. Se eu não reconheço, eu não me relaciono. Se eu não me relaciono, aquilo para mim não existe. Então, se eu quero ser um bom magista da luz, e eu não estou falando de feitiçaria, não, eu estou falando da alquimia divina, da ciência espiritual, de se relacionar com o meio e materializar aquilo que eu preciso, para o meu bem e para o bem da humanidade. Não de forma egoísta, de forma altruísta. Então, o que acontece? Eu preciso me aproximar disso. Se eu não acredito, eu preciso estudar mais para compreender. Porque eu vou falar para vocês. Quando eu cheguei na Umbanda, eu achava que isso era tudo historinha da caronchinha, que era inventice, que era fantasia. E hoje eu já compreendo que não. E não me admirei quando eu encontrei esse vídeo de Chico Xavier, essas semanas passadas aí que eu passei para vocês, falando que Chico Xavier reconhecia. Então, assim, ele é a minha referência de espiritismo. Então pronto, então tudo que eu estava crendo, ou seja, o próprio universo já me deu uma sinalização de que vai em frente, que é por aí mesmo. Então a gente precisa se relacionar com esses elementos, né, para poder reconhecê-los. Padrinho eu acho difícil, gnomo, fado, nossa, é muito fantasioso. Então procure estudar e ver o que está por trás dessa fantasia. Porque existe algo. Foi assim que eu fiz. Existe uma ciência aí atrás. Todo símbolo, toda imagem traz uma essência. Se essa imagem não é suficiente para te trazer compreensão, então aprofunde um pouquinho mais seus estudos, porque você não está conseguindo decodificar esse símbolo, essa imagem. Por isso você não consegue sintonizar com a verdade que está por detrás dela. Ok? Então vamos buscar entender muito aí os elementais, estudar, contemplar a natureza. Contemplar, meditar, agradecer, tocar na árvore, tocar na planta, nada de arrancar, nada de matar. Só contemplar, deixa a coisa viver.
né? Entre na alma dela, ela entra na sua alma e você vai entendendo. O processo é esse, do verdadeiro umbandista. Pergunta aqui, voltando um pouquinho para ovoidização. O processo de ovoidização se dá pela perda de coesão do corpo astral e um curto nos demais corpos? Como se daria o processo em relação a todos os corpos? Pergunta bem profunda, mas eu vou trazer uma ideia, porque eu acho que assim, não adianta ir longe demais também não. O que a gente precisa entender, gente? A matriz da nossa existência é a nossa mente, não é? Tem aquela lei hermética que fala, né? O todo é mente e a mente é universal. Então, gente, a mente é o nosso primeiro, o nosso principal, o nosso primaz instrumento de existência nesse mundo de formas, de criação e tudo mais. Então, o que acontece? Tudo é co-criado a partir da mente. Então, vamos supor, para que a mente ela possa dar essa forma que a gente tem humanoide, por assim dizer, ela precisa pulsar, porque é ela que dá essa forma. Então, o que acontece? A partir do momento que essa mente entra num curto-circuito ou numa monoideia, ou monoideização, ou seja, eu tenho uma única ideia o tempo inteiro, eu dou, entre aspas, um curto no meu campo mental, que é o que gera toda a construção dos meus corpos e a coesão dos meus corpos em cada plano. Então, quem dirige esse processo? A mente. Se essa minha mente ela está adoentada, doentia, com uma monoideia, uma única ideia o tempo inteiro, essa mente ela perde a capacidade de se relacionar com as formas, com as verdades, com as leis, porque ela entra nesse curto-circuito. Então, realmente, essa mente ela perde a capacidade de manter a forma humanoide que ela demorou muitos bilhões de anos para conseguir montar, desde quando éramos princípios inteligentes. Gente, por que a gente veio passando como princípio inteligente lá do reino mineral, água, os elementos, a rocha, o ar? Gente, tudo isso a gente vem construindo. A própria mente, a nossa própria capacidade mental ela vem sendo construída e desenvolvida. Construída, despertada e desenvolvida. Então o que acontece? Se essa minha mente adoece, entra no processo de desarmonização e curto-circuito por essa monoideização, o que acontece? Ela perde a capacidade dela de se relacionar entre os diversos planos, das diferentes formas, né, diferentes frequências e manter a coesão que dá forma em cada um desses planos. Então vamos dar um exemplo. Quando a gente desencarna, o que começa a acontecer com o nosso corpo? Apodrecer, putrefação. Por quê? Porque a mente que projetava a forma nele, segurava, que captava o prana, que sustentava a vida desse corpo e a coesão dessas moléculas, foi desconectada dele. Então é a matéria inerte. Matéria inerte, ela perde por si só, ela perde a vitalidade que mantém ela viva. Então ela vai se desfazendo. Então os elementos vão perdendo essa coesão e vão voltando ao todo, à sua essência. Ou seja, não mais as moléculas criando os elementos, mas as moléculas na sua essência. Ou seja, eu não tenho mais a água no corpo. Esse H2O se dissipa. Então o hidrogênio vai para o hidrogênio, o oxigênio para o oxigênio, entendeu? Cada componente do meu corpo, o ferro, tudo, vai voltando para a natureza no seu estado natural, primaz, de elemento primário, né? Então perde a coesão. Por quê? Porque a mente não está mais ali. Então é isso que acontece. Quando a mente ela entra nesse curto-circuito, ela não tem essa capacidade de manter essa coesão dos diversos corpos nas diversas dimensões. Então, por isso, é a ovoidização. E é interessante a gente notar que a nossa mente, exatamente por ela não ter forma, por ela, a origem dela pertencer ao mundo da não forma, é um círculo, né? A gente representa o nosso corpo mental como um círculo. Tem gente que representa assim como uma estrela, né? Mas é por causa do brilho. Né? Se a gente for analisar, a gente desenha uma estrela com ponta, mas nós sabemos que a estrela não tem ponta. A estrela é redonda. Né? Mas a impressão visual ilusória é de pontas. Então, mesma coisa o espírito, ele é uma bola de luz.
né? Então ele não tem forma. É interessante então que ele é como se os corpos eles se perdessem a coesão, se dissipassem no todo e na verdade só fica ali a forma do mental, que é um círculo, que é um ovo, só que em curto-circuito, na monoideia. E aí não tem como um espírito que foi ovoidizado por esse princípio, ele conseguir se auto-resgatar. Aí ele precisa de que anjos, de que a espiritualidade comece a fazer um tratamento de resgate por ele. Porque um espírito assim, ele não tem como despertar por mais. Todas as experiências dele, todos os registros dele, o que ele já realizou de consciência está ali. Está ali. Porque está nessa parte dessa mente concreta e nessa mente superior. Mas assim, ele não consegue manifestar porque os corpos dele de manifestação, os veículos dele dessa consciência, dessa mente, não existe mais. Ele vai ter que passar num processo de reconstrução. Aí vai voltar para os mundos primitivos para recomeçar a trajetória, para reconstruir esses corpos. Então por isso vão milhões e milhões de anos.